Durante essa semana passada e a semana anterior, eu fiz uma série de lives com médicos, psicólogos, falando exatamente sobre o tema medicina e hipnoterapia. Como é que se dá a complementariedade desses dois atendimentos? Meu nome é Rubens Coelho, eu sou hipnoterapeuta formado pela Omni e especializado em pacientes diagnosticados com câncer. E o vídeo de hoje vai tratar exatamente sobre esse tema. Imagina você que está levando a sua vida normal, com seus afazeres, suas dores, suas angústias, suas alegrias, levando uma vida normal e de repente você faz um exame de rotina ou sente uma dor esquisita e vai até o seu médico, ele pede uma série de exames. Quando os exames chegam, que ele vai te dar um diagnóstico, ele abaixa os olhos, faz a leitura do exame, olha para a sua cara e fala: olha, eu preciso ser muito transparente com você, você está com um tipo muito agressivo de câncer que, pelas estatísticas, te dá uma perspectiva de vida de aproximadamente 6 meses. Nós temos muitos recursos na medicina, mas são recursos muito dolorosos. Você vai ter que fazer quimioterapia, radioterapia e, claro, vou precisar de mais exames, mas vamos entrar aí numa rotina de combate a essa doença. Dentro da minha experiência, eu preciso ser sincero, até para que você possa decidir o que você vai fazer da sua vida, mas você não tem uma perspectiva muito positiva de recuperação. Quando o médico dá esse tipo de diagnóstico, e pasmem vocês, sim, eles fazem mais ou menos dessa maneira. Aquela pessoa que está ali na frente do médico e que recebe esse tipo de diagnóstico e de prognóstico de evolução da doença, ela passa, se ela já não tinha antes, ela passa a desenvolver uma nova doença junto com o câncer, que é uma doença emocional. Porque o médico, ao dizer isso, ou proferir essas palavras para o paciente, ele não está sendo transparente, sendo preciso ou passando os dados científicos em relação à doença. Porque nós que estudamos a mente, que somos hipnoterapeutas, sabemos que sempre que há emoção, há um processo de hipnose. Uma hipnose natural. E no estado emocional em que uma pessoa está diante de uma autoridade, que é outro fator que aumenta a sugestionabilidade das informações que são passadas. Quando o médico fala o que fala, ele começa a não dar informações apenas, mas ele está praticamente programando a mente daquele paciente. Programando a mente e escrevendo na mente dele tudo que ele vai passar. Por quê? Porque ele está ali numa tensão muito grande, com medo de ter uma doença grave, recebe a informação de que sim, tem a doença grave, então ele está extremamente temeroso do futuro dele, num estado emocional completamente abalado. E sim, eu fiz uma pesquisa onde entrevistei diversos pacientes que tiveram diagnóstico de câncer e eles contam em detalhes como que é o dia do diagnóstico, o dia que eles ficam sabendo, e todos eles sim ficam muito nervosos e com muito medo. Basta você fazer um exercício de imaginação e você vai perceber o estado emocional que você ficaria numa situação dessa. E aí, com as emoções falando mais alto e uma autoridade te dando informações de que sua vida será curta, de que seu tratamento será difícil, duro, doloroso, de que seu cabelo vai cair, de que você vai enjoar com a quimioterapia, tudo isso que está sendo dito será absorvido pela mente subconsciente como uma faca quente na manteiga. Entra e programa a mente diretamente. Assim como nós fazemos para recuperar pessoas em consultório com a hipnoterapia, só que lá no consultório a gente faz uma indução ao transe hipnótico para que a pessoa receba sugestões e reverta quadros de programações que a estão prejudicando. No caso de uma hipnose natural desse nível, acontece sem indução por conta do estado emocional da pessoa. E aí, as estatísticas do câncer se confirmam cada vez mais, porque a cada diagnóstico, as estatísticas de mortalidade do câncer e de tempo de vida estimado a partir do diagnóstico são passadas para o paciente como informação, mas na verdade estão programando a mente do paciente.
E aqueles pacientes que não se revoltam contra esse tipo de informação, aqueles que não têm uma teimosia em viver, aqueles que não têm apego espiritual a ponto de se revoltar com aquela fala e dizer é Deus que decide quando é que uma pessoa morre, e não o médico e nem ninguém, aqueles que não embanderam esse movimento pela vida, eles acabam sucumbindo pela doença, bem como o médico prognosticou, porque ele não só deu uma perspectiva, mas ele hipnotizou a pessoa naquele momento, sem saber, na melhor das intenções, pensando que ele, sabendo do que provavelmente acontecerá com ele, ele terá direito de escolha do que fazer com o resto de vida dele, quando na verdade ele está fazendo um processo de hipnose, programando a pessoa para ter um tratamento difícil, para enjoar com a quimioterapia, para passar mal com os remédios e todo o resto que ele preconiza ali. E as estatísticas vão se confirmando devido à forma como os prognósticos e diagnósticos são passados aos pacientes. E assim acontece com a falta de conhecimento da mente pelos médicos em relação à forma como se deve estimular o paciente a viver, a batalhar pela vida, a escolher a vida e não a doença. E a minimizar os aspectos. Algumas pessoas têm reações adversas e passam mal, mas quando isso se torna um senso comum, ontem mesmo estava conversando com um paciente diagnosticado com câncer e ele já me declarando, eu já sabia quanto ruim era uma quimioterapia bem antes de ser diagnosticado com a doença, de tanto que eu já ouvi falar disso. E esse senso comum vai programando ao longo da vida as pessoas. Quando ela se descobre com câncer, ela já pinta o quadro do inferno. E é obviamente que o que está programado tende a acontecer. E aí é o drama que as pessoas vivem. Mas a hipnoterapia, ela tem o poder de ir lá e reprogramar tudo isso e devolver o poder para a mente de fazer a escolha por aquilo que ela tem de força dentro do seu organismo para enfrentar a doença. A hipnoterapia é capaz de desligar sensores de dor. A hipnoterapia é capaz de mudar percepções de coisas negativas para coisas positivas. E as pessoas desconhecem isso. Se as pessoas conhecessem o poder que a hipnoterapia tem, elas jamais deixariam de fazer frequentemente hipnoterapia para transformar sua percepção do mundo e viver muito melhor. Viver com a perspectiva de que tudo vai dar certo. Viver com a perspectiva de que o mundo é cheio de possibilidades, cheio de oportunidades. E não achar que o mundo vive em crise, que o Brasil é isso, que o Brasil é aquilo, que o ser humano está muito degradado e todas as outras mazelas que falam o tempo todo por aí. A mídia estraga o senso comum. E o senso comum é um senso de espírito de comunidade, de espírito de perspectiva de vida, que pessoas ou comunidades que têm o senso comum de que lá é próspero, de que lá as coisas funcionam bem, acaba por contagiar com essa onda de esperança, de fé, de harmonia, de alegria, de satisfação em viver em comunidade, e normalmente essas comunidades são mais prósperas. Será que elas são prósperas e por isso as pessoas têm esse entusiasmo? Ou será que o senso comum causa esse entusiasmo e com esse entusiasmo elas tornam a comunidade mais próspera? É uma pergunta que eu deixo para você se fazer. Porque de fato, se sentir em uma comunidade próspera, onde as pessoas se ajudam, onde as coisas acontecem para o bem da população, sim, programa a mente das pessoas com um tipo de hipnose natural, sem uma indução em consultório, para que as coisas deem certo. E quando as coisas são programadas de forma negativa, a gente, por padrão, já vai estar programado para ser negativo. E aí tudo tende a dar errado, porque aquilo que está programado tende a acontecer. E isso é muito sério e muito importante as pessoas saberem. É por isso que a gente está aqui quase toda semana trazendo essas informações. Por quê? Porque a saúde das pessoas depende disso.
O quanto você entende que é forte depende disso. Pessoas que praticam artes marciais em nível de competição sabem que quando os dois lutadores se encontram no centro do ringue e olham um no olho do outro, a luta se decide ali, antes do primeiro golpe. Aquele olhar mais dominante, aquele que tem a convicção de que vencerá a luta, provavelmente o fará. Se naquela troca de olhares um deles se submeter, ele está fadado a perder a luta. Por quê? Porque a mente dele recebeu aquele olhar de dominação do oponente e se apequenou. No momento em que ela se apequenou, a luta está perdida. Não importa quanta técnica o lutador tenha, não importa quantos títulos ele tenha, se ele se apequenar naquela troca de olhares, a luta está perdida. Porque a mente dele está programada para perder. E ele vai dar algum tipo de abertura, vai dar um golpe errado, vai abrir a guarda, e por um instante de milésimo vai acontecer o pior, porque a mente assimilou a derrota naquele momento. E é assim que nós funcionamos, por programação. A gente, com a nossa mente consciente, a gente pode usar a nossa força de vontade, mas ela é só 5% da nossa capacidade. 95% é programação. Você quer entender quando é que você está agindo por programação e quando é que você está agindo por força de vontade? É só você ver o ímpeto que você tem para fazer as coisas. Se você é uma pessoa que tem um estilo de vida saudável, comer saudável é uma satisfação para você. Se chegar alguém com um hambúrguer suculento, cheio de bacon, queijo processado, derretido, cheio de molho, você vai repugnar aquela comida, porque a sua programação é comida saudável. Quando te chamarem para fazer um exercício físico, você vai, opa, vamos lá, sou parceiro. E vai, porque a sua programação é ter um corpo saudável. Agora, se você não tem essa programação, se você tem aquela programação mais de sedentário, mais comida mais junk, quando alguém te chama para fazer um exercício, é uma dor. Se você tiver que ir, você tem que fazer uma força para ir, tem que usar a sua força de vontade e aquilo dói. Então toda vez que você está fazendo uma coisa que dói, saiba, a sua programação não condiz com aquilo que você está fazendo. Aquelas pessoas que levantam de manhã, trabalham o dia inteiro, fazem hora extra, chegam em casa e ainda abrem alguma coisa do trabalho para acabar de fechar o ciclo, elas são apaixonadas pelo que fazem, elas são determinadas, são programadas para dar resultado, para trabalhar naquilo que elas estão fazendo. Não tem dor, tem entusiasmo. Agora, se você vai para o trabalho de manhã, chega no trabalho, já para chegar no trabalho já é uma dor muito grande. Ter que acordar mais um dia, ter que levantar, ter que ir mais um dia. Ao longo do dia não vê a hora de acabar. Não fica um minuto a mais se não for extremamente necessário. E se tiver que ficar, é como se estivesse indo para o abate. Saiba, aquele trabalho não condiz com a programação que você tem. Você não está querendo ele não está te fazendo bem. Ele está indo contra a sua programação. Você está usando força de vontade para trabalhar. Você tem que mudar. Porque senão, essa dor permanente de lutar contra as programações vai te deixar doente. Vai te deixar com uma síndrome de burnout, com ansiedade. Com o passar do tempo, você vai desenvolver também a depressão por estar com uma vida sem propósito. Então são várias questões envolvendo o que está programado versus aquilo pelo qual você está usando a força de vontade para fazer. É só você ver o gosto com que você faz as coisas. Se você tem gosto em fazer aquilo, você está programado para aquilo. Se você faz esforço para fazer aquilo, você está usando a sua força de vontade contra a sua programação. E pasme você vai perder toda vez que você usar a força de vontade, porque ela só 5%, a programação é 95%, é uma briga injusta em que você consegue segurar por um tempinho, mas não consegue segurar muito tempo. Por quê? Porque a força de vontade é como uma bateria, ela acaba. Já a sua programação ela é permanente. Enquanto uma programação do mesmo tipo não substitui ela, ela sempre vai te dar motivação como se você tivesse nascido para aquilo.
porque de fato você está programado para aquilo como se fosse um robô. E é assim em todos os aspectos da sua vida, inclusive na sua saúde. Se você teve um trauma, alguma coisa que te faz ou faz de forma emocional com que o teu organismo rejeite alguma coisa em você, ele vai fazer aquilo dar problema. E aí é que tem a origem de doenças autoimunes, é aí que tem origem as alergias, é aí que tem uma série de situações de saúde que a medicina não explica. E com isso, as programações vão prevalecendo sobre a força de vontade, os problemas de saúde vão aparecendo, coisas que a medicina não consegue resolver porque ela é uma ciência de intervenção físico-química, ela não leva em consideração as emoções, só que a psicologia sabe que medo, a psicologia sabe que emoções negativas são imunossupressoras. Isto é, se você tem medo, se você está deprimido, seu sistema imunológico vai ficar fraco. E aí, agentes invasores vão tomar conta e você vai desenvolver doenças. De uma gripe ao coronavírus, Covid-19. Pessoas com imunidade alta não têm reações muito fortes da doença. Pessoas com imunidade baixa, não importa a idade, grupo de risco, vão ter maior propensão de desenvolver a doença de forma mais grave. E por que isso acontece? Por causa da baixa imunológica. E o que a mídia tem feito em relação à Covid-19? Espalhado o medo na população. Quando se espalha o medo, você baixa a imunidade da população. Isso é, você, no afã de dizer para proteger, se proteja, isso e aquilo, vai botando medo nas pessoas, você na verdade está fragilizando ostensivamente as pessoas a ponto delas sim ficarem doentes. E isso é um crime contra a saúde pública, difundir o medo. Na verdade, deveria se difundir a força que as pessoas têm de superar a doença, devia se trazer os exemplos dos heróis que superaram, não daqueles que sucumbiram. Não deviam contar mortos como fazem, deviam contar sobreviventes, deviam contar pessoas assintomáticas para estimular as pessoas de que elas são fortes, de que elas podem, porque isso programa a mente positivamente. Quando se mostra que você pode a qualquer momento ser exposto e não ter um espaço na UTI para você, você está criando um espaço de medo e de imunossupressão no seu sistema de defesa. E aí você está se fragilizando. Então, minha dica para você é: pare de assistir telejornal, pare de acompanhar números de mortes, pare de acompanhar as desgraças que anunciam na televisão, porque isso programa na sua mente naturalmente e com repetição que você não é capaz de enfrentar a própria vida, os perigos da vida. E a minha pergunta é: onde estão os nossos heróis? Onde estão as pessoas que fazem diferença na vida das pessoas? Onde estão as pessoas que inspiram, as pessoas que fazem o bem, as pessoas que fazem desse mundo um mundo melhor? Essas pessoas não têm espaço na mídia. Essas pessoas estão sendo exemplo para aquelas que estão à mão delas, transformando muitas vidas, mas nunca aparecem na mídia, porque a mídia quer sempre trazer coisas calamitosas para ganhar audiência, tudo pela audiência. E a sociedade fica em segundo plano, e a vida das pessoas, o papel social que um veículo de comunicação de massa deveria cumprir, fica em segundo plano. Estão lá só vendendo tragédia para ganhar audiência, divulgando tragédia para ganhar audiência, divulgando coisas negativas para ganhar audiência. Então o meu conselho para você é: pare de assistir notícias ruins na televisão. Faça um detox na sua mente. Acabe com as fontes de influência negativa, sejam pela mídia, pessoas tóxicas e outras fontes de coisas ruins. Se afaste de pessoas tóxicas.
se envolva com amor, com fé, com esperança, com pessoas positivas. Quando for buscar informações, busque informações de coisas positivas e repita para sua mente: nós somos capazes de superar tudo isso. O meu corpo é saudável, eu tenho força para enfrentar uma situação, seja ela qual for, seja ela um câncer, seja ela uma pneumonia, seja ela uma gripe, seja o que for. A sua mente tem poder pelo seu corpo, e o que você fala para a sua mente tem poder sobre o seu corpo. Nós que trabalhamos com hipnose clínica sabemos o poder da mente. O pessoal que faz entretenimento com hipnose demonstra muito bem como a mente é capaz de ter percepções diferentes sobre as coisas. E se você procurar shows de hipnose, de entretenimento, você vai ver pessoas fazendo coisas extremamente até peculiares, alterando o estado de percepção a partir de sugestões de hipnose de palco, hipnose para entretenimento. Então a pessoa sente cheiros que não estão, sente gosto diferente, emula que está ficando bêbada quando está bebendo água. Tudo isso são estados alterados da percepção a partir de sugestões para a mente. Se a gente consegue fazer isso num palco, com a nossa própria mente, se nós conseguimos aceitar as sugestões de um hipnólogo e modificar a percepção do gosto e do efeito alcoólico da água, o que mais a gente não recebe por repetição, que é um tipo de forma de hipnotismo, pelo nosso médico, falando coisas que nem sempre irão acontecer, mas traçando um prognóstico terrível da doença. Tudo isso está nos hipnotizando. E nossa mente tem poder para emular tudo isso no nosso corpo. E essa é a lição que fica. Não permita ser hipnotizado por coisas negativas. Não permitam que te limitem. Não permitam que te digam que você não consegue alguma coisa. Não permita. Sempre entenda que você é um sistema aberto em evolução. E estando em evolução, você está construindo percepções, crenças, coisas para a sua vida, para construir um futuro melhor para você. E as crenças negativas vão te trancar, vão te dar medo, vão te paralisar, vão fazer você permanecer ou piorar, não te alavancar. Portanto, a hipnoterapia serve para isso, para ir lá, buscar a causa raiz de todas as coisas negativas que tem na sua vida e transformar, ressignificar isso para que você tenha só perspectivas positivas. Com isso você vai acordar de manhã motivado para fazer a diferença no mundo, vai conseguir ajudar muitas pessoas, com isso vai ser remunerado e os seus problemas desaparecerão como um passe de mágica. Por quê? Porque você vai ter uma visão positiva da vida, você vai encontrar o seu propósito, você vai ter brilho nos olhos para poder encantar as pessoas. Seja para aquilo que você trabalha, seja para aquele relacionamento amoroso que você quer, seja para cuidar da sua saúde. E isso é importante você entender. Você não pode permitir que coisas negativas te tranquem. Liberte-se dessas amarras. Não permitam que digam que as coisas não vão dar certo. Não permitam que digam que você não consegue. Não permitam que digam que você é isso, isso ou aquilo, porque não. Você pode até estar em um determinado momento daquela forma, mas você está sempre em construção, sempre evoluindo para uma coisa melhor, sempre trabalhando para ser melhor. Então não existe, você é preguiçoso. As pessoas falam para os próprios filhos isso. Levanta dessa cama, você é muito preguiçoso. Imagina o pai, uma referência, ou a mãe, uma referência paterna, materna, uma autoridade, dizendo para um filho que ele é preguiçoso, que ele não consegue fazer tal coisa. E aí, como é que isso entra na cabeça da criança? Ainda mais uma criança até 7 anos de idade, a barreira para essas coisas, para a programação, ela ainda está em construção. Então, quando uma mãe ou um pai falam ou fazem coisas na frente da criança, ela está automaticamente programando a mente da criança, porque eles são as grandes referências. E tudo isso fica gravado e às vezes
denotam comportamentos para uma vida inteira. Por presenciar daqui a pouco uma briga, por presenciar daqui a pouco algum tipo de comentário que possa abalar emocionalmente aquela criança. Portanto, não permita que essas programações te afetem tanto assim. O processo da hipnoterapia é algo extremamente técnico dentro do consultório, mas é praticamente aleatório na sua vida do dia a dia. Tem gente que diz que tem medo da hipnose. Como você pode ter medo com alguma coisa que está acontecendo com você quase que o tempo todo? Porque toda vez que você se emociona, você está em estado hipnótico. Todas as vezes que você imagina alguma coisa, você está em estado hipnótico. O que se faz em consultório, fecha os olhos e vai imaginar coisas, é tudo um processo para que a gente controle os fatores que precisamos para ir lá reprogramar o que precisa. Mas a hipnose não precisa de fechar o olho. A hipnose não precisa, basta ter emoção que já tem hipnose. A hipnose é a sua mente emocional à frente da sua mente consciente, racional. Todas as vezes que você briga e se exalta, aquilo ali é um estado hipnótico. A sua mente subconsciente está ativa e você fala coisas que estão gravadas na sua programação sem nem pensar se está ofendendo, se não está. E dali surgem as grandes verdades nos relacionamentos durante as brigas mais exaltadas. Por quê? Porque aquilo que a mente consciente filtra, quando a mente subconsciente está ativa, e você está emocionado ali, com raiva, ou brigando, ou discutindo, e que está falando diretamente do coração, não tem filtro mais. A mente subconsciente já foi para o beleléu. Agora quem está ativo ali é a mente subconsciente, puxando diretamente das programações e jogando na cara do outro. Ali estão as verdades. Ali estão as verdades. E são essas verdades que a gente retrabalha para ressignificar dentro do consultório. Então não existe essa de, não vou voltar do estado da hipnose. O estado da hipnose acontece toda hora. Você emocionou, imaginou, está criando, está em estado de hipnose. Está buscando da mente emocional. É só isso. Hipnose é só isso. Agora as técnicas que a gente usa para remover os traumas, para colocar sugestões positivas para você encarar a vida com mais sabor, com mais amor, com mais brilho, com mais plenitude, são apenas técnicas que usamos para fazer com que a pessoa saia dali com o melhor bem-estar possível. Não existe por que temer isso. Porque o transe é nada mais, nada menos do que deixar as emoções fluírem e serem trabalhadas de forma genuína, autêntica, muito honesta, verdadeira, para poder eliminar os comportamentos tanto do próprio corpo quanto os comportamentos nocivos que nós temos para conosco mesmo e as outras pessoas. O recado de hoje foi esse. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se você tiver dúvidas, qualquer pergunta, deixa aí nos comentários que a gente vai responder a todos. E eu quero que você compartilhe esse vídeo com alguém que precise ouvir o que a gente tem a dizer. Se tem alguém enfrentando o trauma de doenças autoimunes, alergias, câncer, não guarde para si esse conhecimento. Compartilha, porque pode transformar a vida das pessoas. A gente está aqui à disposição, embandeirando esse movimento para que as pessoas possam ter controle sobre sua mente emocional a partir do entendimento de como funciona a nossa cabeça e com isso como funciona a vida e as relações humanas, tanto de uns para com os outros como de si mesmo para com o seu corpo e o seu funcionamento. Sobretudo com os profissionais da saúde, que estão atendendo as pessoas e ignorando muitas vezes o fator emocional. Então foi isso, pessoal. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!